Os queridos, vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, vamos ler o verso do 1 ao 12. O tema desta noite é um tema bastante propício, que o tema está aí à nossa frente. Os irmãos conseguem ver aí atrás? Qual é o tema de hoje? Está muito fraco, tem que ser mais forte. Qual é o tema de hoje? A felicidade segundo Jesus. Muito bem. Nosso texto básico está aí em Mateus capítulo 5, versos do 1 ao 12. Quem achou, diga amém. Amém. Muito bem. Um texto bastante conhecido de cada um de nós, evidentemente. Estaremos explanando de forma sucinta esse texto, e eu quero que vocês prestem bastante atenção para aquilo que estaremos ministrando nessa noite. Mateus capítulo 5, versos 1 ao 12, diz assim a palavra do Senhor: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os de seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Amém? Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer nessa noite, porque estamos aqui reunidos em tua presença. Muito obrigado, Pai Santo, pela tua palavra lida. Que o teu Santo Espírito, que é o nosso professor por excelência, possa estar, Deus, nos ensinando, abrindo o nosso entendimento, abrindo o nosso coração para aquilo que estaremos estudando nessa noite. O Deus, orienta-nos em tudo, dá-nos da tua graça. Importa que eu diminua sempre, Senhor, e que tu cresças em minha vida, que tu cresças nesta igreja, porque aqui nesta igreja, somente o teu nome é merecedor de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Assim que oramos com corações agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém? O tema dessa noite é a felicidade segundo Jesus. É interessante nós pensarmos sobre esse tema, porque, irmãos, todos os homens, eles querem ser felizes. Sim ou não? Você deseja ser feliz ou não? Ou você deseja sofrer? Quem é que deseja sofrer? Quem é que deseja o mal? Ninguém com seu juízo perfeito gostaria de viver a vida sofrendo. Todos nós desejamos ser felizes. E todos os homens dentro da história da humanidade sempre buscou a felicidade. Agora a questão é: o que é ser feliz? O que é encontrar a felicidade? E aí é que dentro da história muitos homens já pensaram sobre esta pergunta, e a gente já viu diversas respostas. O que é encontrar a felicidade? O que é de fato ser feliz? O que é que a gente pode entender sobre isso? O que é ser feliz? O que é que vocês acham? Estamos aqui para conversar também, para debater, para aprender. O que é que vocês acham? O que é ser feliz? Ter paz. Pode falar, fica à vontade. O que é ser feliz para você?
Ser alegre, ter saúde. O que mais? A certeza de quem, Nathalie? Certeza que vai parar no céu. Isso faz o ser humano feliz. O que mais? Pode ser, pode ficar. Ter Jesus na nossa vida. Amar, ter Jesus na vida. Ser amado. Ser amado também é interessante, um bate de ser amado. É verdade? Olha, assim está profundo, já não? Está muito romântico esses dois. Ser amado também é sinônimo de felicidade. E quando a gente fala sobre felicidade, a gente só para essas respostas, a gente começa a pensar, irmãos, que não há uma definição só do que é ser feliz. Cada um tem a sua concepção de felicidade. Sim ou não? Por isso que o tema dessa noite é o que é felicidade segundo Jesus. Aí a coisa muda de figura. Mas outras perguntas para a gente pensar. Por exemplo, felicidade é não chorar? O que vocês acham? Pode chorar de alegria. Felicidade é não chorar, por exemplo. Se alguém não chora, a gente pode dizer que fulano é feliz porque nunca chorou. Veja como é interessante a gente pensar sobre isso. Só essas perguntas já começam a ter um monte de questionamento na nossa mente. Ora, será que é possível alguém chorar e ao mesmo tempo ser feliz? Eu estou só captando você. Depois eu vou pensar mais um pouquinho sobre isso. Outra pergunta: ser feliz é ir tudo bem? Quando tudo vai bem em nossa vida, isso não é ser feliz ou não? É também. Ou não? Eu estou respondendo, estou só fazendo vocês refletirem. Ser feliz é ir tudo bem? Ou é possível alguém ser feliz quando tudo vai mal? São perguntas interessantes, é ou não é? Com Jesus é possível. Com Jesus é possível, olha aí. Não só tem filósofo aqui na igreja. Graças a Deus, né? Aí, no nosso curso básico de teologia, quem vai dar introdução à filosofia sou eu. Então, só dando só uma amostra grátis aqui do que a gente vai tratar no curso. Veja que não são coisas de sete cabeças, são perguntas que a gente se faz todos os dias. E eu vou falar um pouquinho sobre o que é que os filósofos pensam com relação à felicidade. E depois entrar naquilo que Jesus diz, o que é de fato a felicidade para Jesus. Não é? Então, outra pergunta: ser feliz é a gente ter saúde sempre? Isso é ser feliz ou não? Alguém falou, né? Estar com saúde é ser feliz. Já imaginou alguém doente demais? Com certeza ele não é. Ou é? ou é? Por exemplo, alguém pode estar muito doente e ao mesmo tempo ser feliz? Então doença não é sinônimo de tristeza. Sim ou não? Ou é? São perguntas assim, que a gente começa a pensar e ver como é interessante essas questões e que a gente precisa entender e aprender. E isso começa a perturbar a nossa mente. E isso é filosofar. Immanuel Kant já disse que não se ensina filosofia, a gente se ensina a filosofar. Não, isso é filosofar. São esses questionamentos que a gente faz e tem uma resposta para isso. Uma outra pergunta interessante: ser feliz é ter dinheiro? Sim, não. Ou não? Por exemplo, você está aí naquela pindaíba, naquela agonia, de repente você ganha 100 mil reais. Você fica feliz ou não? Eu fico. Fica ou não? Eu ficaria. Se quiser me dar, vai ser. Você?
Agora a questão interessante da talvez que você aqui. Ser feliz é uma coisa, e felicidade pode ser outra. Eu posso ter momentos felizes, como eu posso ter também momentos tristes, mas eu posso ser ao mesmo tempo ter felicidade, mesmo nos momentos tristes. Mas vamos lá, isso é só para a gente começar. O filósofo Huberto Roden, é interessante algumas coisas que ele estava no certo letrado, tem muita coisa que é bobagem, mas tem muita coisa que é interessante. Ele diz que a felicidade é o fim aqui entende como o objetivo. Felicidade é o objetivo da filosofia verdadeira. Em outras palavras, todos os filósofos, no decorrer do tempo, sempre fizeram essa pergunta: o que é ter de fato a felicidade? O que é ser de fato feliz? E eu quero trazer aqui algumas coisas interessantes com relação ao como o homem tentou ao longo da história buscar a felicidade. Por exemplo, na Grécia, que é o berço da filosofia ocidental, evidentemente, tinham os três partidos que eles discutiam com relação a o que é felicidade. Por exemplo, Pitágoras foi um dos primeiros filósofos a pensar sobre a questão da felicidade. Veja que ele viveu no 5º século antes de Cristo, uns 500 anos antes de Cristo. Imagina isso? É tempo ou não é? Antes de Jesus nascer, já tinha gente pensando sobre o que é ser feliz, o que é de fato a felicidade. E Pitágoras chamava a felicidade de eudaimonia, era o termo que ele usava para falar sobre felicidade. É interessante que demônio no grego clássico quer dizer gênio, e eudaimonia é um bom gênio. Ou, por exemplo, depois que tomou um sentido diferente da palavra, por exemplo, um demônio hoje é um mau gênio, né? Quando tem, por exemplo, um jovem ou uma criança que é muito, que a gente chama encapetada, tem criança que é encapetada, não tem? Esse termo encapetada, essa criança não tem um gênio terrível, é um demôniozinho. Estão entendendo? Essa expressão do termo, eudaimonia, que alguns até utilizam de forma errônea, mas de fato, eudaimonia significa gênio. Vou explicar melhor o que significa essa palavra. Pitágoras, esse senhor aqui, que está aí a foto dele, dando para ver direitinho. Olha, esse é o nosso filósofo Pitágoras. Nem sempre os filósofos diziam coisas boas, diziam coisas interessantes. Eu amo a filosofia, eu acho que a filosofia tem coisas interessantes que a gente pode aprender. Já dei aula sobre filosofia, e filosofia não é um bicho de 7 cabeças. Todos esses questionamentos que a gente trouxe no começo foram questionamentos feitos pelos filósofos. Por exemplo, Pitágoras ele diz: educai as crianças para que não seja necessário punir os adultos. Isso é verdade ou não? É um pensamento correto ou não? Ele disse isso 500 anos antes de Cristo. Eduque a criança para que não seja necessário punir os adultos. Parece um pouquinho o que o Salomão já disse, criança do que ele, como o Salomão vai dizer lá em Provérbios: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. Filosofia, coisas que a gente às vezes pensa que é só coisa de maluco, mas tem muitas coisas interessantes. Então vamos para frente. Eudemonismo, quando vem a palavra que a gente falou, refere-se a qualquer doutrina que assuma a felicidade como princípio e fundamento da vida moral. Então o termo que ele usava para ser feliz. Os gregos, na Grécia clássica, no grego clássico, usavam, ao invés de usar a palavra feliz, usavam a palavra eudaimonia. Entendeu? Por exemplo, um conceito aqui para a gente aprender em relação a o que é felicidade. No grego, que é a palavra eudaimonia, é um termo que no grego clássico indicava a possessão de um bom demônio, ou seja, de uma divindade. Esse é o pensamento dos gregos. Quando alguém encontrava esse conjunto de coisas, eles de fato eram felizes. Então é como se fosse que tivesse o bem de uma divindade dentro dele.
No Novo Testamento, por exemplo, o termo escolhido não é eudaimonia, não usa a palavra eudaimonia, mas sim macarismos, ou macarismóis. A gente vai ver depois o macário, é tudo a mesma palavra de sentido diferente. Não sentido diferente, mas é como se fosse sinônimo. Que ocorre somente por 3 vezes, por exemplo, Romanos 4, 6 a 9, 6 e 9 e Gálatas 4, verso 15. E que aparece com o sentido de felicidade espiritual, de bem-aventurança. A forma adjetiva e o verbo ocorrem por mais de 52 vezes no Novo Testamento. Destacamos que ele usa a palavra no começo do Sermão da Montanha de Jesus, nas bem-aventuranças. Mais para frente eu vou falar mais sobre esse termo, né? Que Jesus usa, né? Macário. O termo grego eudaimonia é usado, por exemplo, para indicar o alvo da vida, que seria a felicidade, nos escritos de vários filósofos. Então, qual é o objetivo da vida? É o ser humano encontrar a felicidade. Esse é o alvo da vida. O Catecismo de Heidelberg, por exemplo, diz, primeira pergunta diz, qual é o fim, qual é o objetivo principal do homem? E ele responde, o fim principal do homem é o quê? Qual é o fim principal do homem? Você sabe? Não, o fim como objetivo. Qual é o objetivo principal do homem? É você gozar, né, a felicidade, encontrar a Deus e gozá-lo para sempre. Essa é a questão do que os teólogos entendem em relação à felicidade. Daqui a pouco falamos um pouco mais sobre isso. Então, preste atenção. Depois do grande filósofo Epicuro, desse filósofo que a gente mostrou, de Pitágoras, desse senhorzinho aqui, começou a desenvolver 2 escolas em Atenas, na Grécia, para buscar o sentido da felicidade. A primeira escola foi de um homem chamado Epicuro. Viu que nome lindo? Epicuro, para você dar ao seu filho, né? Irmão Epicuro. Epicuro entendia a felicidade da seguinte forma: felicidade consiste, presta atenção, em ter tudo o que se pode ter e em gozar de tudo o que se pode gozar. Isto é felicidade. Essa é a filosofia que ele desenvolveu, e que foi chamada depois de filosofia hedonista, da palavra grega hedoné, que significa prazer. Ou seja, o que é que ele pregava? Ser feliz é você fazer o que a sua vontade der. Por exemplo, se prostituir me faz feliz, então se o prazer me faz feliz, então vou buscar sempre satisfazer o prazer da minha vida, o prazer da minha carne. Isso traz de fato a felicidade. Vocês concordam com isso? Essa é a filosofia hedonista, que é a filosofia até hoje do mundo. Ou não? A filosofia da nossa sociedade, irmãos, é uma filosofia hedonista. Veja, por exemplo, como é interessante a filosofia. Uma coisa que foi dita há centenas de anos atrás, milhares de anos atrás, ainda está presente hoje na sociedade. A gente acha que as coisas são novas. Não, irmãos, não tem nada de novo debaixo do sol, já disse o grande, né, pregador. Não tem nada de novo. As pessoas hoje buscam ainda essa satisfação do prazer, para ver se de alguma forma eles encontram a felicidade. Amém? Está claro que aqui? Por exemplo, por que as pessoas vivem de festa? Buscando o quê? A felicidade. É a busca pelo prazer. Por exemplo, nós brincamos carnaval e a gente se estraga no carnaval e passa os 3 dias de carnaval e brinca no carnaval e busca o prazer e se bebe e faz se prostitui, faz o que quer em busca dessa felicidade que ele encontra. Aí passa o carnaval e já fica pensando em quê? Qual é a outra festa que vem? Né? Tal banda vai estar, por exemplo, janeiro, festa da luz aqui em Guarabira. Eles se entregam na festa da luz. Coisas do mundo. Não podem passar perto deles.
Mas uns querem buscar a felicidade nisso e vão para a festa. Aí passa a festa da luz e ele encontra a felicidade? Encontra? Não. O que é que vai pensar? Não, em fevereiro tem carnaval. Aí em fevereiro eu vou ser feliz. E ele sempre vai em busca disso. Passa o carnaval, a sua alma foi preenchida. Pelo contrário, o que acontece? O vazio existencial é muito maior. Acontecia com vocês ou não? Comigo acontecia isso. Mas o que a gente pensava naquela época? Não, é momento. Então vou buscar agora São João. Vem o São João, vou dançar forró, né? Vou fazer o que eu quero, porque lá eu vou ser feliz. E passa São João, ele fica sempre nisso. É um ciclo vicioso, porque ele quer, o que o ser humano quer de fato, na sua essência, é encontrar o quê? A felicidade. Amém, amados? Amém ou não? É a filosofia hedonista, a filosofia de Epicuro. Eu tenho que buscar sempre satisfazer os meus desejos. Interessante a filosofia, pai. Coisa que ele faz aqui, olha, já tinha sido dito há centenas de anos atrás. Então a filosofia é um bicho da cabeça. Então, essa foi o pensamento sobre como encontrar a felicidade. Isso aqui é Epicuro. Esse outro senhor aqui é bem interessante a figura de alguns filósofos. Mas ele diz uma coisa interessante: nada é suficiente para quem o suficiente é pouco. Eu falo interessante, não é? Nada é suficiente para quem o suficiente é pouco. Então, irmãos, nem tudo que os filósofos dizem é bom, mas também nem tudo que os filósofos dizem ou disseram é mal. Tem muitas verdades que a gente pode aprender dentro da filosofia, ok? É só saber fazer a separação, distinguir as coisas. Porque isso aqui é uma pura verdade. Alguém o que é suficiente sempre é pouco, nunca vai satisfazer. Ele próprio defende essa filosofia. Agora surgiu uma segunda escola em busca da felicidade, que é a escola de Diógenes. Mas não é Diógenes, filho de Sivina, né? Diógenes é o nome de Diógenes, era um filósofo. E o que é que Diógenes pensava? Já Diógenes pensava o contrário de quem? Desse que o filósofo falou agora, de Epicuro. Então, Diógenes pensava o contrário de Epicuro. O que é que Epicuro dizia? A gente encontra a felicidade como? Em busca de quê? Dos prazeres. Já Diógenes é o contrário. A felicidade não está em busca do prazer. A felicidade consiste no seguinte: presta atenção. Não ter nada que o mundo nos possa tirar e não desejar nada que o mundo nos possa dar. Ele dizia: isso consiste a felicidade. Ou seja, o que é ser feliz? É não estar preso a nada. Ele vivia a sua filosofia de forma plena. Diógenes, para quem não sabe, era aquele filósofo que andava com uma lanterna em pleno meio-dia, em busca de um homem de bem na cidade, na rua da Beatriz, no mercado público, e não achou. Ele vivia de esmola. Ele não queria ter bem nenhum, não queria ter posse nenhuma, não queria ter dinheiro nenhum. E ele vivia dentro de um barril. Era o Chaves, primeiro Chaves da história. Foi Diógenes. Vivia dentro do tonel. E as pessoas davam uma coisa para ele comer, alimentava, né? Em troca da sua filosofia. Era um camarada totalmente desprendido de todas as coisas. Certa vez dizem que Alexandre, o grande imperador, queria conhecer Diógenes. De repente, o grande imperador chegou perto de Diógenes, estava deitado. E o grande imperador disse: diz o que tu queres, e eu vou realizar o teu desejo. Aí Diógenes olhou para o imperador e disse: eu quero só que o senhor se afaste, porque o senhor está impedindo do senhor bater em mim. Eu estou aqui deitado, se eu ver, tampou a luz do sol. Era o que Diógenes pensava. Agora, sabe que isso é verdade também? Sabe que felicidade consiste em não ter nada? Sabe o que é isso, é felicidade? Esse pensamento é o pensamento, por exemplo, dos monges na Idade Média.
Os montes, nós vamos fazer um voto de pobreza. Porque a felicidade está em não possuir nada, não posso ter bem nenhum. Porque se eu tenho bens, né, isso estraga minha alma. Será que isso é correto? Mas tem algumas coisas da filosofia de Diógenes que não parece com o Evangelho, não. Você lembra, por exemplo, que foi o que Jesus disse com relação àquele jovem que queria segui-lo? Sabe o que Jesus disse para ele? Pega tudo que tu tem, toda a tua riqueza, faz o que com ela? Dá aos pobres, tudo. Não foi 10% não? Foi tudo. E depois vem e segue. Diógenes, um bom filósofo, um bom seguidor de Jesus. Era um camarada totalmente desprendido. Mas eu estou só colocando você. Vamos para frente. Deu para entender agora, ou não? Amém? É muito difícil? Não é coisa simples isso? A gente pensa, é só pensar um pouquinho. Isso aqui é o grande Diógenes, né? Com a lanterna na mão, em busca aí, né, do cidadão de bem. E ele diz uma coisa interessante também, uma citação de Diógenes. Diz: não, viver não é o mal, mas viver mal. Quando eu falo viver mal, é que é o mal. Não é viver, mas viver mal. Uma frase interessante também que faz a gente pensar. Resumindo, na Grécia Antiga tinha duas escolas filosóficas: a de ter tudo e a de não ter nada. Não é? Epicuro e Diógenes. E agora? Qual das duas estão corretas? O que é a felicidade? É você ter ou é você não ter? Ter ou não ter? Eis a questão. É plagiando Shakespeare. Só que Shakespeare era ser ou não ser? Eis a questão. Mas a minha pergunta é essa: ter ou não ter? Eis a questão. O que você acha? Se ter. Deu uma coisa de outra. Ou seja, agora presta atenção comigo. Tem muita gente que tem posses, mas pode encontrar a verdadeira felicidade ou não?